Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, preparado pela Revisão de Concursos, comigo, professor Yuri Matos. O nosso curso é estruturado em 14 aulas. As 11 primeiras aulas é feita uma abordagem geral de todos os capítulos do Código de Conduta Ética. A 12ª e a 13ª aula são aulas resolvendo questões do simulado que eu deixo disponível para você baixar, sempre na aula anterior. E a 14ª aula, que é a próxima aula, a última aula do nosso curso, é lá onde você vai ter uma visão geral, uma revisão geral de todo o código. Será uma aula muito útil para você, principalmente fazer aquela sua revisão de véspera para a sua prova. Será uma aula completa, tá? Tá focando, claro, no que pode ser explorado e no que pode ser cobrado aí na sua prova, na prova do Código de Conduta. Apesar dela estar um pouco mais extensa da média de tempo das aulas anteriores, tá? Justamente por conta dessa abordagem geral. Então se organize, ficará disponível para você aproveitar todo esse conteúdo aí na sua área do aluno. Perfeito? Mas vamos direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, vamos direto ao ponto, vamos ao que interessa, questão na tela. Durante uma auditoria interna, um funcionário dos Correios é descoberto utilizando informações privilegiadas para favorecer uma empresa concorrente em troca de vantagens financeiras. Então, muito provavelmente as questões do código explorem isso, né? Nós tivemos as questões do simulado anterior, cobrando o que você sabe que é falado em cada artigo do código. Aqui a gente vai dar uma situação e você vai ter que analisar com base em todo o estudo que você vem fazendo do Código de Conduta. Perfeito? Então vamos lá. Vamos lá. Nessa primeira questão, eu destaco nesse enunciado dois termos principais, tá? Para fazer você refletir logo no início com o enunciado da questão para resolver. Então vamos lá. Durante a auditoria interna, o funcionário dos Correios é descoberto utilizando informações privilegiadas. Então eu já grifaria, eu já destaco esses dois termos aí, informações privilegiadas. E depois ele fala vantagens financeiras. Então, para favorecer uma empresa concorrente em troca de vantagens financeiras. Perfeito? Então são esses quatro termos, né, que são grifados, são muito importantes para poder você se concentrar nas alternativas. Tá? Então, primeiramente, é uma conduta grave, né, porque viola a ética e a base legal. Então, quando ele fala na alternativa A, aplicar uma advertência ao funcionário, uma vez que o dano causado à empresa foi mínimo, está errado porque a gravidade da infração não pode ser minimizada pelo dano aparentemente pequeno. Ah, isso aí o dano foi pequeno, foi pouca coisa, os danos não foi quase nada, prejudicou em pouca coisa. Não, não é assim. Não, a gravidade da infração não deve ser minimizada pelo dano que pode ser aparentemente pequeno. O uso indevido de informações privilegiadas e o recebimento de vantagens financeiras, diante disso, configuram, e esses dois termos, esses dois casos, configuram corrupção. E para isso é exigido medidas mais severas do que simplesmente uma advertência, tá bom? Então, a alternativa A, que fala aplicar uma advertência ao funcionário, uma vez que o dano causado foi mínimo, isso está completamente errado por todos esses fatores que eu acabei de te explicar. Letra B, fala encaminhar o caso para a Comissão de Ética e adotar as sanções previstas na Lei Anticorrupção, que é a Lei número 12.846 de 2013. Então, essa alternativa está correta, perfeito, porque de fato é proibido ao empregado utilizar informações privilegiadas para obter vantagens. O 18º artigo estabelece justamente que infrações que também constituem violações legais vão sujeitar o infrator às sanções administrativas, civis e penais. Perfeito? Então, portanto, o caso deve ser encaminhado para a Comissão de Ética e as sanções da Lei Anticorrupção devem ser aplicadas corretamente, como descreve a alternativa B de bola, correto. Mas vamos avaliar as demais. Na letra C ele fala, permitir que o funcionário devolva os valores recebidos e que continue no cargo. Errado. Apenas devolver os valores não corrige a gravidade da conduta. A manutenção do funcionário no cargo, sem as sanções adequadas previstas, vai comprometer a integridade da empresa e vai totalmente contra o Código de Conduta. A letra D fala tratar a situação
como uma violação de menor importância, resolvendo internamente sem consequências legais. Também é totalmente errado, porque a infração é séria e isso envolve corrupção e quebra de confidencialidade. Resolver internamente sem consequências legais para esse caso é inadmissível e totalmente contrário aos princípios éticos e legais. Perfeito? Bom, então aqui a alternativa correta é a letra B, porque os Correios devem encaminhar esse caso específico descrito na questão, essa situação, encaminhar para a Comissão de Ética e aplicar as sanções previstas pela Lei Anticorrupção, demonstrando o compromisso com a ética e com a legalidade. A questão 2 fala o seguinte, vamos lá. Durante o atendimento a um cliente insatisfeito com a entrega de um pacote, o funcionário dos Correios percebe que o cliente está fazendo uma reclamação infundada, totalmente sem fundamento, né? E de acordo com o Código de Conduta, como um funcionário, de acordo com o 8º artigo do Código de Conduta, como um funcionário deve proceder nesse caso? Vamos lá. Na letra A ele fala, responder ao cliente com cortesia e respeito, mesmo que a reclamação não tenha fundamento, fornecendo as orientações necessárias de forma clara e transparente. Alternativa correta. O 8º artigo orienta, de fato, que os funcionários devem tratar os clientes com cortesia, respeito e ética. Os funcionários devem tratar os clientes com cortesia, respeito e ética, garantindo um atendimento de qualidade mesmo quando enfrentam aí situações bem desafiadoras, situações difíceis no tratamento com esse cliente, né? Como, inclusive, o caso da questão de reclamações da forma como está sendo colocado no enunciado da questão. Então, a transparência na comunicação fortalece a imagem da empresa e resolve potenciais conflitos que venham a acontecer. Então, você fala, mas professor, reclamação é infundada, será que não dá para por conta disso eu responder de qualquer jeito? Não, tem que ser feito com cortesia, respeito e ética, porque mesmo que não haja fundamento na reclamação, né, por exemplo, durante o atendimento, o cliente insatisfeito, ele está insatisfeito por algum motivo. Muitas das vezes ele não está conseguindo manifestar, ele não está conseguindo explicar o real motivo da insatisfação dele, né? Então, por conta disso, não é por conta disso que você será mal educado, você vai ser desrespeitoso. Dependente da forma como ele está reclamando, o atendimento vai ter que ser sempre feito com cortesia, respeito e ética, tá bom? Na letra B ele fala, ignorar a reclamação já que o cliente está errado e não cabe atendimento adicional. Está errado, porque ignorar a reclamação é postura antiética e vai totalmente contra o compromisso dos Correios com um bom atendimento. Então, independentemente do mérito da queixa, do mérito da coisa, da questão, do que está sendo reclamado, o cliente merece, ele precisa de uma resposta respeitosa, pelo menos para aquilo que ele está desejando saber, para aquela informação que ele está recorrendo, tá? A letra C fala encaminhar o cliente a outro departamento, porque apenas supervisores vão saber lidar com os clientes insatisfeitos. Também está errado, porque encaminhar o cliente sem necessidade, digamos numa situação que não precise, vai demonstrar despreparo ou até descaso. Então, simplesmente porque às vezes você você não vai saber falar, você não quer falar com aquele cliente naquele momento, você vai passar para outro setor, isso é falta de responsabilidade. Responsabilidade pelo atendimento inicial é do funcionário que está no contato direto com aquele que faz a reclamação. Perfeito? Letra D. Responder ao cliente de forma ríspida, demonstrando que sua reclamação não tem fundamento. Totalmente errado. Responder de forma ríspida vai ferir os princípios de cortesia e respeito do Código de Conduta. E essa atitude pode vir a agravar a insatisfação do cliente e prejudicar a reputação dos Correios. Perfeito? Então, lá no 8º artigo fala: os empregados dos Correios devem tratar todos os clientes com respeito, cortesia e ética, prezando pelo atendimento de qualidade e pela resolução das demandas de forma clara e transparente. Bom, então, concluindo a questão, a alternativa correta é a letra A, porque mesmo em situações desafiadoras como a questão que quis colocar para você, o funcionário precisa manter a cortesia e o respeito para fornecer informações que sejam claras e priorizando o compromisso ético e profissional da empresa. Perfeito? Vamos então para a próxima questão. Durante uma investigação interna, a Comissão de Ética dos Correios recebe uma denúncia contra um funcionário, mas as evidências ainda são inconclusivas. E aí, segundo o Código de Conduta, como a comissão deve proceder ao lidar com a pessoa denunciada? Vamos lá. Então aqui, veja que, de acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, é essencial, muito importante,
que a comissão de ética garanta a imparcialidade e a proteção da honra, imagem e integridade do denunciado durante toda a apuração da denúncia. Tá? Então, essa conduta vai o quê? Vai assegurar, vai garantir o cumprimento dos princípios de ética e justiça da empresa. Perfeito? Então, aqui eu já faço essa intro rápida, essa explicação rápida para a gente poder partir para analisar cada alternativa. Saber qual está correto e qual está errada. Vamos à primeira alternativa, letra A. Fala o seguinte: a comissão deve garantir a proteção da honra e da imagem da pessoa denunciada durante toda a apuração. Correto ou errado? Correto. Perfeito. O Código de Conduta prevê que até que sejam obtidas provas conclusivas, a honra e a imagem do denunciado devem ser preservadas, promovendo um processo que seja justo e que seja ético. Então, essa prática vai garantir, vai assegurar que não ocorram pré-julgamentos, que não aconteça pré-julgamentos ou até danos desnecessários à imagem e à reputação do funcionário, porque todo o processo ainda está em investigação. As evidências ainda são inconclusivas, significa que não é possível ainda concluir com aquelas evidências coletadas até então que há realmente uma culpa por parte daquele que foi denunciado, ok? Então a alternativa correta nesse caso, letra A. Letra B fala o seguinte: a comissão deve aplicar imediatamente uma penalidade ao denunciado mesmo sem provas suficientes. Isso aqui em lugar nenhum, né? Tá errado. Aplicar penalidade sem provas vai contrariar o princípio da presunção de inocência, que é aquela história que fala que todos são inocentes até que alguém prove o contrário. Então, contraria o princípio da presunção de inocência. Mas, professor Yuri, por que contraria e esse princípio foi citado aí para resolver a questão, sendo que no código não está tão bem explícito? Mas você lembra que lá no início do código fala que todo código usa como referência os princípios constitucionais e a presunção de inocência é um princípio constitucional. Tá? Então, aplicar penalidade sem prova contraria diretamente o princípio da presunção de inocência e os procedimentos éticos previstos no Código. Então, qualquer ação só pode ser tomada após conclusão da investigação com evidências concretas. Perfeito? A B está errada, então vamos para a letra C. A comissão deve divulgar o nome do denunciado para promover a transparência da investigação. Está errado. Porque a transparência não justifica, ele quis aqui dar uma enrolada, engatilhar uma pegadinha. Mas você está esperto e não caiu nessa. Quis dizer a transparência, usou o termo transparência, que fala muito no código, que tem que ser divulgado o nome. Nesse caso, não. Transparência não justifica expor o nome do denunciado, porque isso vai causar danos à imagem antes de uma conclusão definitiva. Então, o sigilo é fundamental, muito importante para garantir que exista imparcialidade. Letra D de dado. A comissão deve arquivar o caso se não tiver provas concretas logo no início da apuração. Também está errado, porque o arquivamento só pode vir a acontecer, só deve acontecer, após esgotar todas as possibilidades de investigação. Não é como foi colocado na alternativa. Então, esgotou todas as possibilidades de investigação e mesmo assim não foi conclusivo, não conseguiu chegar no veredito, no resultado de fato, aí sim caminha-se para o arquivamento. Então, arquivar sem investigar adequadamente vai comprometer a integridade do processo. Perfeito? Então, o respeito. Lembre-se bem que o respeito à dignidade e à honra de todos os envolvidos deve ser observado em qualquer apuração interna. Tá bom? Para garantir um processo que seja imparcial, e que seja sigiloso até que seja concluído. Perfeito? Então, nessa nossa questão, a alternativa correta é a letra A, que fala. É importante você saber que a comissão deve preservar a honra e a imagem da pessoa denunciada durante toda a investigação, para garantir um processo justo, ético e transparente. Ok? Então, questão correta, alternativa correta, letra A. Vamos para a próxima questão que fala. Um funcionário dos Correios é reconhecido por sua dedicação e eficiência, mas em uma reunião ele faz comentários depreciativos sobre a equipe de outro setor. Qual princípio do Código de Conduta foi violado e como a empresa deve lidar com esse comportamento? Assinar a alternativa correta. Questão muito boa. Questão que trata de uma situação hipotética, né? Baseado no seu conhecimento, no seu aprendizado, você vai julgar
analisar qual a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro eu faço uma explicação geral do enunciado dessa questão para você. De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, o respeito à dignidade humana e aos colegas de trabalho é um princípio fundamental para a harmonia e o bom ambiente organizacional. Perfeito? Vou repetir. De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, o respeito à dignidade humana e aos colegas de trabalho é um princípio fundamental para a harmonia e um bom ambiente organizacional. Então, fazer comentários depreciativos, mesmo em um contexto de reconhecimento profissional, vai violar esse princípio, vindo inclusive a prejudicar um ambiente de respeito mútuo, ok? Então, muita atenção nessa explicação que eu acabei de apresentar para você, tá bom? Vamos para a letra A. Fala o seguinte: foi violado o princípio da dignidade humana e a empresa deve orientar o funcionário sobre o respeito aos colegas de trabalho. Cirúrgico, perfeito. O princípio da dignidade humana é essencial e se aplica ao respeito entre colaboradores. A empresa deve adotar uma postura educativa, orientando o funcionário para evitar comportamentos que possam vir a gerar conflitos ou até desrespeito. Então, alternativa correta é a letra A, mas vamos analisar as outras alternativas. Letra B. O funcionário, nesse caso, violou o princípio da legalidade e a empresa deve aplicar uma advertência formal. Olha, o princípio da legalidade trata do cumprimento de leis e normas, mas a situação descrita no enunciado envolve um comportamento interpessoal e não uma questão legal. Então, tem mais a ver com um comportamento de convívio, de grupo, e não necessariamente com uma questão legal. Então, viu aí no enunciado da questão, não teve no enunciado que algum tipo de assédio, alguma coisa que fira diretamente alguma legislação, né? Algo que possa ser levado para a esfera legal da coisa. Nesse caso do enunciado, foi só mais uma questão de comportamento pessoal, não é uma violação ao princípio da legalidade, tá bom? Letra C. O princípio da transparência foi violado nesse caso e o funcionário deve ser transferido de setor para evitar novos conflitos. Ó, transparência diz respeito à clareza e ética a ações e decisões, divulgações de dados, informações. E isso não se aplica diretamente ao comportamento descrito na questão, na situação. Então, inclusive, transferir o funcionário não vai nem resolver o problema de conduta. Porque se ele teve um problema de conduta aqui, o que vai impedir dele ter esse mesmo tipo de comportamento no outro setor? Então, alternativa totalmente errada. Na letra D fala que não houve violação, porque o funcionário tem a liberdade de expressão durante as reuniões internas. Olha, a liberdade de expressão não exime, não tira do funcionário a responsabilidade em manter a necessidade em ele ter que manter o respeito e o decoro, o conflito harmonioso entre seus colegas, do seu grupo e da sua equipe, principalmente no ambiente profissional, né, de execução dos seus serviços, da atuação dos seus serviços. Então, muito cuidado, que a alternativa D também está errada. E eu lembro aqui, o princípio da dignidade humana orienta o comportamento dos empregados. O princípio da dignidade humana orienta o comportamento dos empregados, exigindo respeito mútuo entre cada um deles. Eu respeito você e você me respeita. E além disso, a preservação para que isso acabe resultando em um ambiente de trabalho que seja saudável, seguro e ético. Então, para fechar, a alternativa A está correta, porque a empresa deve orientar o funcionário sobre a importância do respeito aos colegas, reforçando a necessidade de preservar, de manter um ambiente ético e harmonioso. Perfeito? Vamos para mais uma questão da nossa aula hoje, que fala o seguinte: um gestor dos Correios enfrenta uma situação não prevista diretamente no Código de Conduta Ética. Não está diretamente previsto no Código. Falei muito disso nas aulas, principalmente na última aula, na 11ª aula. E esse gestor precisa tomar uma decisão rápida. Qual procedimento ele deve seguir para garantir que sua conduta esteja alinhada aos princípios éticos da empresa? Assinale a alternativa correta. Então, olha, quando a situação, vou explicar rapidamente aqui o enunciado para a gente partir para as alternativas. Quando a situação não está prevista diretamente no Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, é essencial, é importante que o gestor busque fontes adicionais de orientação para garantir que a sua decisão esteja alinhada aos princípios éticos e normas corporativas. Então, o regulamento de pessoal, as normas internas, a comissão ética,
ou a comissão ética ou a ouvidoria, são os recursos disponíveis para poder embasar, argumentar as decisões éticas que vão ser tomadas de forma responsável. Então, eu preciso decidir rapidamente. Não está no código de conduta alguma orientação que eu preciso? Vai buscar no regulamento de pessoal, nas normas internas, na comissão, na ouvidoria, uma sugestão para aquela sua decisão. Perfeito? Para que ela seja embasada de acordo com os princípios éticos. Isso é uma explicação geral da situação hipotética que foi colocada essa questão, que é uma situação de rotina que ele vai precisar tomar uma decisão e não está previsto no código. Mas vamos analisar cada alternativa agora. Primeiro, letra A. Fala que ele precisa tomar a decisão que acredita ser mais vantajosa para os Correios, sem consultar outros documentos. Então aqui você já sabe que está errado. Decisões unilaterais, sem consulta a normas ou princípios, podem levar a erros ou violações éticas. Decisões unilaterais é tomar a decisão por si só, sem consultar nenhuma orientação, nenhuma outra regra que está lá dizendo que o que ele precisa fazer. A decisão unilateral é justamente essa, agir por conta própria. E isso, inclusive, pode levar, com certeza, violações, sucessivos erros, sucessivas violações éticas. Mesmo, aí você fala, professor, mas a intenção dele era boa, falar na questão, né, no enunciado, coloca lá que ele estava bem intencionado, fala na alternativa que ele tomou a decisão mais vantajosa para os Correios, né? É isso que está escrito. Então eu acho que com base nisso está certo. Não, errado. Porque mesmo que a intenção dele seja beneficiar a empresa, ele não pode, por conta disso, tomar uma decisão unilateral sem consultar as normas, ou até os princípios. Perfeito? Uma coisa não anula a outra. B. Consultar o regulamento pessoal, outras normas internas ou buscar orientação junto à comissão de ética ou à ouvidoria. Correto, perfeito. De fato, essa alternativa garante que a decisão do gestor vai estar respaldada por orientações formais e está alinhada aos princípios éticos e aos princípios legais dos Correios. Perfeito? Então, a alternativa B está correta. Porque no caso de uma decisão rápida, que ele precisa tomar, mas não existe uma orientação específica para essa decisão no código de conduta, aí ele deve buscar o regulamento de pessoal, deve buscar outras normas internas, ou buscar orientação junto à comissão de ética ou à ouvidoria. Alternativa C, de casa, diz que ele deve agir de forma independente, sem consultar normas ou superiores, e ele ainda fala aqui, para mostrar liderança e iniciativa. Totalmente errado. Alternativa até muito parecida com a letra A, né? Só que a letra A, enquanto fala que ele não precisa consultar documentos, aqui ele fala que não precisa consultar normas nem mesmo superiores, né? E os superiores estão ali na linha 2, é o segundo recurso no caso de faltar uma orientação no Código de Conduta. Você busca orientação nas normas internas, nos procedimentos internos, na linha 2, através dos seus superiores hierárquicos. E aí, depois, com a comissão de ética e ouvidoria. Então, a alternativa C está errada porque agir de forma independente em todos os casos, de forma unilateral, sem buscar nenhuma orientação, pode vir a resultar em condutas desalinhadas que estejam em desacordo, que estejam fora, né, dos padrões éticos e regulatórios da empresa, ok? Letra D fala, tomar a decisão com base no consenso da equipe, independentemente das normas corporativas. Errado, porque o consenso da equipe não substitui a consulta às normas, a consulta das normas, nas normas e nos procedimentos da empresa. Tá? Fazer assim, todo mundo disse que sim, votou a favor, vamos tomar essa decisão. É bem assim. Fazer isso independente das normas corporativas? Não. A decisão tem que ser embasada no Código de Conduta Ética e Integridade e com base nas normas internas. Se não houver nenhuma orientação específica para aquilo que precisa ser decidido, vai para a orientação dos superiores hierárquicos. Não foi possível resolver por aí, vai para a comissão de ética e para a ouvidoria. Ok? Então lembre-se bem, quando uma situação não prevista, isso está nas disposições gerais do Código. Então, toda vez que uma situação não prevista for identificada, o gestor tem que recorrer inicialmente a... Não foi identificado no Código de Conduta, uma situação não foi prevista, não foi identificada no Código de Conduta. Então, nesses casos, o gestor deve recorrer. Tem que recorrer ao regulamento de pessoal, tem que recorrer a normas internas e buscar apoio na comissão de ética ou ouvidoria para garantir decisões alinhadas em acordo com os valores da empresa. Então, o correto aqui é o B de bola,
que o gestor deve sempre buscar respaldo para sua decisão, argumento para sua decisão em documentos e orientações internas para garantir uma decisão ética e responsável acertada. Ou seja, eu estou indo por esse caminho, estou tomando essa decisão, porque assim diz que tem que ser no Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios. Perfeito? No regulamento interno e nos demais procedimentos. Perfeito? Então aqui se encerra mais uma de nossas aulas resolvendo questões, 5 questões que eu selecionei para esse simulado. Lembrando que nós temos o pacote completo de mapas mentais, o Combo Correios, que são 465 mapas mentais para você aproveitar nas suas revisões, mas não são só os mapas mentais. Aí tem muito mais conteúdo, bônus exclusivos, bônus de português, bônus com muito mais questões, né, com mais questões do próprio Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então aproveita esse material que está excelente aí para suas revisões, ok? E além dessas questões, né, além dos mapas mentais, além dos bônus, há pedidos, atendendo a muitos pedidos de clientes que já estão estudando com os mapas mentais, foi liberado as 355 questões explicadas, tá? Então não são só questões com gabarito, são questões explicadas, tintim por tintim, do jeito que a gente fez aqui, só que no arquivo PDF de todas essas matérias, com um total de 355, explicando para você o porquê que cada alternativa está correta, porquê que cada alternativa está errada. Então, esses dois materiais, tanto os mapas mentais quanto as questões, você aproveita no link que está aparecendo na tela com o QR Code, para você poder garantir, turbinar a sua preparação. Se já tem esse material, provavelmente se está assistindo aqui essa penúltima aula, provavelmente já esteja até utilizando esses materiais, tá bom? E por que as revisões são importantes, professor? Por que o revisão de concursos trabalha muito focando nas revisões, com os mapas mentais, com o conteúdo que você precisa revisar? Tá? Focando nos mapas mentais, que foca nos temas principais, nos assuntos que têm uma maior probabilidade de cobrança, mas ali você também tem uma visão ampla e profunda também, detalhada do tema. As revisões são importantes porque ela vai fazer com que tudo que você esteja aprendendo hoje seja levado para a sua memória de longo prazo. Então você está aprendendo informações hoje, então essa informação, quando você revisa, quando você acessa ela repetidas vezes, ela fica na sua memória de longo prazo. Significa que vai ser mais difícil de você esquecer essa informação. Você aprende hoje, mas a prova é daqui a um mês. Você já está estudando há 2 meses, 3 meses ou mais tempo, você tem que estar com muito cuidado, porque aquilo que você aprendeu no começo dos estudos, talvez não lembre com tanto detalhe hoje, ou no dia da prova. E as revisões vão fazer com que você consiga lembrar justamente daquilo que você aprendeu e no dia da sua prova você não seja vítima daquele famoso branco. Você consiga, quando precisar recorrer a algum conhecimento que você já tem, você consiga acessar esses dados, acessar a sua memória e acertar a questão. Perfeito? Então não esquece de fazer as revisões, mesmo com conteúdo que você tem certeza que estudou, aprendeu, mas é que você tem que revisar para garantir que você não se frustre. Chegue na hora da prova e você fique só lembrando que estudou e não está conseguindo lembrar para acertar a questão. Tá bom? Isso vai prejudicar nessa questão e vai prejudicar nas outras, porque você vai começar a achar que não vai conseguir acertar as outras questões também. Então aí, quando se chegar nesse ponto, aí começa a ficar muito complicado. Mas se você está assistindo essa aula aqui, fica tranquilo, porque você está atento e está consciente da importância que é revisar. Perfeito? Então, te espero na próxima aula do nosso curso de revisão, que está muito boa. Então, te espero lá. Até a próxima aula.